nosso papo de publicitário de hoje está com a Letícia, que vai fazer um estudo dentro do seu trabalho de conclusão de curso sobre minimalismo. E aí, Letícia, eu te pergunto, em que contexto você vai estudar o minimalismo na publicidade brasileira? Primeiro eu decidi analisar, em relação às marcas mais de maquiagem. Eu escolhi duas marcas, que foi a Boca Rosa Beauty e a Mari Maria Makeup. E eu decidi analisar toda a mudança que essas marcas sofreram no visual mesmo delas, que antes elas se posicionavam de um jeito, tinham uma logo, e depois elas passaram a ter outra. Então eu vou justamente analisar essa transformação que elas sofreram. Quer dizer, então, que o minimalismo vai se concentrar num estudo da mudança da identidade visual. Sim. Tá, e o reflexo disso na percepção dos consumidores. Isso mesmo. Como você vai, eu estou querendo saber como você vai materializar esse seu estudo, né? Claro, para além de uma revisão de literatura, você já tem alguns autores que você já foi buscar? Tenho, eu estou lendo principalmente o Weller e estou lendo também um artigo que é até de uma estudante, que é Nayara Teixeira, que ela fez assim durante a sua faculdade também, que fala bastante dessa questão de identidade visual, minimalismo, toda essa parte. Quer dizer que você já tem, inclusive, estudos sobre minimalismo e identidade visual, já existe esse trabalho. Tá. E aí, quando você vai fazer essa análise dessas duas marcas, você vai a campo, que campo você vai usar como referência, que tipo de metodologia você vai aplicar? Eu escolhi aplicar a metodologia de análise de conteúdo e eu vou analisar o Instagram de ambas as marcas e como foi esse processo dessa migração do logo, como que, se eles prepararam o público, como que foi a reação desse público com essa mudança, se receberam bem, se não receberam. Às vezes, de uma primeira impressão não foi tão boa, mas um processo, ao longo do tempo, foram entendendo o porquê desse reposicionamento da marca, e também tem, às vezes, depoimentos das próprias fundadoras das marcas, explicando porque acaba gerando uma repercussão e, às vezes, o público realmente não entende e se questiona do porquê dessa mudança. Então, tem algumas entrevistas também dessas fundadoras explicando a motivação, o que está por trás de toda essa decisão delas. Ok, e aí, por que minimalismo? O que te chamou a atenção, né? O que dentro dessa prática, por que você escolheu isso como temática para o seu trabalho de conclusão de curso? Então, desde sempre gostei de ficar vendo debates, às vezes, nas redes sociais. E uma coisa que eu via muito era a questão das alterações das marcas, logos. E não só de marcas, né? Eu vi também uma vez um debate no Instagram sobre uma mudança de escudo de time de futebol, falando por que tal time tinha tido essa alteração, perdeu a personalidade. E aí eu sempre acompanhava esses debates. Eu até pensei talvez em fazer nessa parte do futebol, mas não é algo que eu tenho tanto prazer assim. Até gosto, mas não acompanho muito a fundo. Então eu achei que não seria um tema muito legal de se escolher. Mas essa questão do minimalismo, dessas mudanças, é algo que eu sempre gostei de perceber de debates. Eu vi que era algo que tem muito das pessoas opinando sobre essas mudanças, falando o que acharam, o que não acharam, tem muita repercussão nisso, e eu sempre me interessei. E aí, até quando a Boca Rosa teve esse rebranding dela, teve muita repercussão, e eu acompanhei essa questão da repercussão, então quando eu tive que escolher o tema, eu pensei nisso, e eu escolhi isso para analisar e estudar. Ótimo, e aí, assim, você já, né, na medida que você já está começando a construir o seu pré-projeto, você já identificou algum tipo de impacto nesse processo de transformação e de mudança que imediatamente já foi sinalizado nesse teu estudo? Que impacto esse processo de minimalismo, mexer na marca, reduzi-la, né, talvez limpá-la ou reduzi-la ou torná-la mais leve, sutil, enfim, ressignificá-la, vamos dizer assim, né? Que tipo de impacto isso gera na relação com o consumidor, até mesmo na própria estratégia de comunicação? Então, eu analisando e estudando, eu vi que essa mudança pode alterar muito, impactar no consumo mesmo, porque às vezes, dependendo de como vai mudar, pode gerar uma não identificação do produto. Às vezes muda a cor e
o que era facilmente identificável passa a não ter mais tanto essa identificação fácil. E uma coisa que eu lendo, estudando, fala é que às vezes as marcas estão começando a ficar muito parecidas. Então aquilo que era uma forma de destacar a sua marca, agora não é mais, ou a sua marca, o seu produto, passa a não ser mais. Então essa mudança tem que ser muito dosada para ver até que ponto você vai mudar, mas sem perder a essência da sua marca e a diferenciação que a sua logo, a sua marca gera, porque a identidade visual é justamente isso, você ter uma diferenciação das outras, você ser reconhecido. Então, pode ser uma problemática a partir do momento que você fica muito similar às outras marcas e perde essa diferenciação. Nas leituras que eu tive, foi até assim, o minimalismo não necessariamente é ruim. Depende muito de como é utilizado, porque tem seu lado positivo, porque a gente vive em um meio de muitas informações. Então, essas marcas tendem a ter essa migração para o minimalismo para simplificar, para ficar algo mais claro, mais leve, no meio que a gente tem tanta informação a todo momento, principalmente em redes sociais, designs mais limpos, para ser algo mais fácil, né, das pessoas verem, identificarem, mas às vezes tentar limpa tanto que perde a essência e a identificação mesmo. Pois é. E eu te pergunto, você tem percebido que tem sido uma tendência das marcas hoje em dia? Tudo bem que eu estou generalizando, né? Cada marca tem a sua própria trajetória, tem o seu branding, tem o seu público, e por isso mesmo o processo de branding tem que se adequar ao público com o qual ela se dirige. Então não existe receita de bolo. Mas você está percebendo uma tendência no mercado ao minimalismo? Sim, com certeza. A gente vê muitas marcas migrando para esse design mais minimalista, mas é algo que eu acho que é muito mais uma adequação ao público. O público está mudando, o público está preferindo coisas mais assim, então as marcas vão se adequando. Tem, claro, uma estratégia por trás, porque elas não tomariam essa decisão sem uma estratégia, mas vai muito também dessa tendência que tantas marcas têm. Coca-Cola já é uma marca muito forte, mas a gente pode citar a Nike, é uma marca mais minimalista, a Apple é uma marca mais minimalista, e isso está na essência delas. A gente vê Starbucks indo para essa tendência, era uma logo muito com várias coisas, várias formas, e está indo para algo mais simples. A gente vê também Mastercard. A gente pode analisar Facebook com essa questão da Meta, o Instagram mesmo, o próprio logo. Todas essas marcas estão indo para esse caminho. Num mundo de signos e símbolos, né? E aí, assim, conseguir apresentar uma identidade visual minimalista, mas que também chame a atenção, porque a atenção é uma coisa rara hoje em dia, né? Sim. Eu acho que quem conseguir a receita de bolo, se bem que não dá para compartilhar com todo mundo, né? Mas eu acho que a questão é justamente essa, equilibrar a essência da marca, né, para identificar, e essa adequação ao mercado e ao público, né? Ok, Letícia. Vamos aguardar aí o desenrolar da sua imersão aí para você consolidar o seu projeto. E nós retornamos depois para saber como anda aí o seu estudo. Você vai estudar a Boca Rosa e Mari Maria, Mica. Duas marcas. Elas foram pelo mesmo caminho, no sentido assim, mesmos tons, foi no mesmo período, foi completamente ou diferente? Então, eu escolhi justamente essas duas por elas terem um pouco de diferença. A Mari Maria, por mais que ela tenha modificado a sua marca, ela foi para uma coisa minimalista, mas aí que eu decidi estudar. Porque eu falei dessas cores mais neutras e a Mari Maria optou por uma cor laranja. E ela falou, e o resto, tipografia, tudo isso são cores mais limpas, porque ela só usa o laranja. E tem alguns autores que falam que minimalismo pode ser usar apenas uma única cor. Então ela usa o laranja, para justamente passar essa essência da marca dela, mas as outras designs e tudo mais é uma coisa mais minimalista. E a Boca Rosa já foi pro cinza, algo realmente mais neutro. Ok, então vamos aguardar aí os resultados do seu estudo, ok? Nós encerramos o nosso papo de publicitário de hoje. Até a próxima oportunidade.